Neste dia 5 de outubro, 106 anos depois da implantação da República em Portugal, e bem-vindos à casa do proclamador, do implantador da República, se pode dizer desta forma, José Relvas, personagem importante no período da propaganda republicana, da luta contra a monarquia constitucional nos últimos anos de vigência desta, e depois também uma personagem interveniente de grande fogo durante o período republicano, durante a Primeira República, e também, naturalmente, no caso concreto da nossa terra, uma figura grave que acabou por deixar o seu património, o seu legado ao município de Alpiaça e à população de Alpiaça, e por isso também é sempre com grande prazer, grande gosto, grande honra que a Câmara Municipal, os seus representantes, o município, a freguesia de Alpiaça, comemoram as datas mais importantes que estão relacionadas com a vida de José Relvas. E, portanto, hoje, 106 anos depois, no 5 de outubro de 1910, aqui estamos novamente para falar sobre José Relvas, sobre alguns republicanos alpiacenses que também estiveram bastante envolvidos em todo este processo e que acompanharam o próprio Relvas naqueles dias, naquelas noites de princípios de outubro de 1910, e dizer também que a República, tendo falhado enquanto projeto político, libertador, igualitário em Portugal naqueles primeiros anos do século XX, carregou sempre um conjunto de valores e princípios que foram agarrados e potenciados, promovidos pelos democratas portugueses, mesmo durante o período do fascismo, durante o Estado Novo, e, claro, também esses valores acabaram por estar presentes na Revolução Libertadora de 25 de abril de 1974 e informaram o próprio regime democrático saído dessa Revolução e que ainda hoje está plasmado na nossa Constituição da República e julgo também ser desígnio de todos nós hoje, que ocupamos cargos públicos, participamos na vida política portuguesa, procurar concretizar. Portanto, e daí hoje aqui estas conversas à volta da República, com a presença do Dr. José Raimundo Noras e do Dr. Nuno Pratos, que irão falar sobre o papel de José Relvas e dos republicanos portugueses, especificamente, ou especialmente, aliás, dos republicanos da nossa terra, naqueles dias que antecederam o 5 de outubro, no 5 de outubro e depois também durante o período da Primeira República em Portugal. Depois temos um espetáculo com os Guitar Drums, também vos convidado a assistir, espero que seja do vosso agrado. Portanto, vamos dar então início. Penso que o Dr. Nuno Pratos irá proceder às apresentações e dar o pontapé de saída nesta conversa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, para estas conversas à volta da República, convidámos então o Dr. José Raimundo Noras, ilustre colega, que é realmente um amigo desta casa, foi a pessoa que escreveu uma obra intitulada Fotobiografia de José Relvas, estudou a história de vida
do dono da Casa dos Patudos. É escritor, investigador e professor, é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e mestre em História da Arte, Património e Turismo Cultural, também pela Universidade de Coimbra. Desde já agradeço a presença. É para nós, de facto, uma honra ter aqui um colega que hoje vem connosco, então, falar um pouco sobre a República, sobre José Relvas e também sobre alguns dos republicanos que viveram aqui em Alpiaça. Mas iria certamente, claro, começar por José de Mascarenhas Reis, que, não sendo, como sabem, de Alpiaça, adotou esta terra como sua. Ele nasceu na Gulgã, no dia 5 de março de 1858 e vem viver aqui para Alpiaça, para a Quinta dos Patudos, precisamente nos finais do século XIX, quando vai herdar a Quinta dos Patudos após a morte de Someiro. Portanto, é um aspecto curioso que ele vai fixar aqui residência, precisamente no ano de 1888. Entretanto, em 1892, vai vender a parte que tinha calhado na Gulgã, a Quinta do Roteiro, e com o dinheiro dessa venda vai poder fazer algumas modificações na casa que existia aqui na Quinta dos Patudos. Essa casa não é a que hoje aqui temos, portanto, este é um projeto do arquiteto Raulino, era uma casa bem mais pequena, da autoria de Amaro Soares. Curiosamente, ele vai conhecer o arquiteto Raulino. O primeiro contacto é feito em 1903, é feito através de um amigo comum que se chamava Jerónimo da Costa Bravo. O Jerónimo da Costa Bravo é uma figura emblemática da história desta casa, pois ele, para além de ser amigo pessoal do dono da casa, o Sr. José Relvas, era também seu empregado. Ou seja, foi um dos administradores da Quinta dos Patudos. É ele que vai, então, fazer o contacto com o arquiteto Raulino para se desenvolver o projeto que hoje temos aqui da casa, que hoje como sabem, foi transformada em espaço museológico. A construção da casa é sempre acompanhada pelo dono, pelo Sr. José Relvas, é feita em 3 projetos distintos, ou seja, não é feita de uma só vez, só na totalidade, em 1926 é que esta casa está completamente concluída. Inicialmente, ela é feita uma casa muito mais pequena, digamos que seria a casa só da família. Portanto, essa casa é construída entre 1905 e 1906, portanto, é projetada em 1904 e construída em 1906. Em 1906, temos o Sr. José Relvas a viver na Casa dos Patudos. Ele começa aqui a viver no dia 3 de junho de 1906, juntamente com a esposa, e, à época, já tinha perdido, então, 2 dos seus 3 filhos. Portanto, já tinha falecido Maria Luísa, que faleceu em 1896, e também João Pedro, que faleceu 3 anos depois, em 1899. Portanto, ele fixa a residência na casa que hoje conhecemos, então, no início do século XX. Entretanto, em 1914, há uma remodelação dessa casa e só em 1926 é que é feita toda a ala que está aqui mais a sul, com um único objetivo, o que é também interessante. Essa ala da casa servia exclusivamente para albergar a grande coleção de arte. Ou seja, não era propriamente um espaço para ser habitado, digamos assim, mas para colocar as obras de arte. Ora, efetivamente, o Sr. José Relvas é uma personagem importante da história contemporânea de Portugal, como todos sabem. Hoje comemoramos a proclamação da República, os 106 anos, e temos, então, o Sr. Relvas como um ator importante
neste episódio da nossa história contemporânea. É ele, juntamente com o José de Peão e outros republicanos, Inocêncio Camacho, José Barbosa, que está na varanda da Câmara Municipal de Lisboa e que lê então o discurso ao povo após a proclamação da República. Mas era, de facto, uma figura emblemática dentro do próprio panorama do Partido Republicano, como iremos falar, e depois o meu colega irá certamente abordar todas estas questões. Para além de político, é de facto uma personagem importante a nível das artes, o grande colecionador, o músico, o crítico de arte, o crítico de música. Aliás, ele tem uma rubrica que na revista Crónica Musical, onde vai falar sobre vários assuntos que se vão passando à sua volta, nomeadamente criticando ou não os vários concertos musicais, como sabem. Portanto, José Relvas também foi músico amador, tocava violino. Aliás, a última vez que ele vai atuar em público é precisamente quando começa a viver nesta casa. Mas foi também um grande agricultor, empresário. Aliás, deve-se a ele a criação da Adega Regional do Ribatejo. A Adega Regional do Ribatejo era uma loja que existia em Lisboa. Foi fundada em 1907. Inicialmente tem a sua sede aqui, em Alpiaça. Era uma sociedade por cotas de 3 grandes republicanos e 3 grandes agricultores aqui da nossa terra. José Relvas, João Maria da Costa e também Ricardo Durão. São, de facto, eles que vão organizar, então, no fundo, esta venda do vinho que era produzido aqui na nossa terra, primeiro em Lisboa, tinha também um armazém em Chabregas e fazia também exportação para o estrangeiro. Portanto, este é realmente um homem multifacetado, com um conjunto importante de várias atividades. No que diz respeito à questão política, é importante referenciar que as ideias republicanas aqui na nossa terra foram, desde logo, importantes e marcantes para a afirmação da própria identidade da Alpiarça. Assume-se aqui as defesas da causa republicana, o que é comum, um pouco por todo o Ribatejo, mas é de facto aqui, em Alpiarça, que nos últimos anos da monarquia existem vários comícios contra a ditadura de João Franco, contra a ditadura franquista. Por questões também económicas, no seio de uma crise, de uma cíclica miséria que à época imperava em Portugal, era um objetivo que movia os portugueses todos e também, claro, os alpiacenses em particular, relacionado com esta questão da crise do vinho, a crise vinícola. Com o excesso da produção de vinho que via resultado de uma grande plantação no norte do país, após o combate de uma doença que à época afetou bastante as vinhas neste local, no norte do país, a filoxera, começa-se também aqui a implementar a cultura da vinha. Curiosamente, José Relvas vai implementar essa cultura do vinho e da vinha a partir do ano de 1895. Essa doença chegou também às vinhas do Ribatejo. O preço do vinho é, de facto, baixo, o que faz com que os agricultores da nossa terra se organizem, assim como os trabalhadores agrícolas, e lancem, digamos assim, um grito de desespero à monarquia. Este grito, de facto, não é ouvido.
E em 1907 há, de facto, em Alpiarça, um conjunto de vários comícios, manifestações de apoio à causa republicana. Curiosamente, 1907, que é uma data importante, pois é a entrada do dono da Casa dos Estatutos, José Relvas, para o diretório do Partido Republicano. Temos às vezes a ideia de que grande parte dos republicanos estariam em Lisboa. Certamente sim, muitos saíram, mas também estavam espalhados um pouco por todo o país. E aqui, em concreto, podemos dizer que havia um conjunto de pessoas que partilhavam estes ideais com José Relvas. Em Alpiarça, então, no dia 13 de junho de 1907, há uma das maiores recepções feitas aos republicanos vindos de Lisboa, nomeadamente João Chagas, que nós depois vamos ver que vai ser primeiro-ministro e também embaixador durante a Primeira República, Alexandre Braga, António José de Almeida, Bernardino Machado, portanto, um conjunto importante de republicanos. Portanto, há uma comissão, digamos assim, organizada por Joaquim Romão, à época também um grande republicano, médico da nossa terra, uma pessoa estimada por todos, e, de facto, quando passam hoje na chamada Rua José Relvas, a Rua Direita, é feito, então, um primeiro comício na casa de João Maria da Costa. Em 1908, há ainda aqui um aspecto curioso e importante para referir. O povo de Alpiarça aprova uma moção contra o governo de João Franco e recebe mais uma vez a visita de João Chagas. João Chagas era visita assídua, curiosamente, da Casa dos Estatutos. Ele deslocava-se com bastante regularidade aqui, portanto tinha algumas afinidades políticas com o José Mascarenhas Relvas. Aliás, vai ser ele que o vai convidar para ocupar o cargo de embaixador de Portugal em Madrid, entre 1911 e 1914. Ora, temos então um conjunto de fatores para que as ideias republicanas se desenvolvessem aqui na nossa localidade. Temos um conjunto de republicanos que vão, de facto, estar ao lado de José Relvas e José Relvas vai, então, assumir-se aqui como, no fundo, a pessoa mais importante dentro de toda esta conjuntura política. É evidente que, a quando da proclamação da República, há muitos destes nomes que ficam, nós falamos sempre de José Relvas, mas efetivamente estiveram nesse dia, nessa manhã do dia 5 de outubro, outros republicanos de Alpiarça que se juntaram também a Lisboa e aí apoiaram esta causa. De uma forma simplista, nós podemos dizer, se calhar, que, e falando também num tipo de uma exposição que já foi organizada aqui pela Casa dos Estatutos há uns anos atrás, que José Relvas poderia ser o conspirador contemplativo. E porquê? Porque, efetivamente, José Relvas foi um dos principais dirigentes do Partido Republicano entre 1907 e 1910 e, como sabemos, portanto, vai ter a intervenção decisiva da consolidação da República entre 1910 portanto, e também 1914. Podemos também ainda afirmar que quando, depois da proclamação da República, quando José Relvas é convidado para ocupar a pasta das finanças, aliás, são vários os cargos políticos que vai tendo ao longo
da sua vida. Também não gostaria de estar a avançar muito com isso, mas vamos ver também depois, mais tarde, penso que o meu colega irá falar sobre a questão que vai estar como Presidente do Conselho num curto espaço de tempo, cerca de um mês e pouco, em 1919, mas, sobretudo, depois da proclamação da República, vamos ver aqui um aspecto interessante. A seguir, então, à missão formadora do Governo Provisório, onde vai aceitar o Ministério das Finanças, por onde passaram não apenas algumas mudanças emblemáticas, como a da moeda, começa a circular no dia 22 de maio de 1911 uma nova moeda, o escudo, mas também alterações estruturais na administração financeira, na orgânica de alguns regimes tributários. Nessa pasta foram também colocados dossiês relevantes, como o do regime de conservação dos bens da antiga Casa Real e da defesa do património artístico e arqueológico português. Um aspecto muitíssimo interessante que gostava de falar. Portanto, há aqui a preocupação do político da Primeira República com o património. E, à época, já José Relvas era um grande colecionador de arte. Ele compra a primeira obra de arte em 1888. É os primeiros registros que temos das primeiras compras. Curiosamente, quando vai fixar a residência aqui em Alpiarça e quando herda também alguns bens após a morte de sua mãe. Mas há esta preocupação. Esta preocupação tem com o património. E, nomeadamente, já tínhamos assistido a todas estas questões da separação das leis do Estado e da Igreja, tudo isso. No fundo, temos aqui um senhor Relvas interventivo a vários níveis, mas também nesta questão do património. Ora, ao longo de um conjunto de anos, teve a oportunidade, entre 1909 até 1929, cerca de 20 anos, teve a oportunidade de viajar um pouco por todo o estrangeiro, ter adquirido um conjunto bastante significativo de obras de arte em vários locais, nomeadamente em Espanha, no período em que esteve como embaixador, e teve depois a oportunidade de organizar a sua coleção. É um aspecto também importante. A partir do ano de 1919, quando deixa a vida política, ele vai estar única e exclusivamente dedicado à organização da sua coleção de arte. São 10 anos, ele vai falecer no dia 31 de outubro de 1929, mas ao longo destes 10 anos ele organiza a sua coleção e deixou-nos um legado, como todos sabem, importantíssimo, para além deste conjunto importante de obras de arte, cerca de 8.000 obras de arte, deixou-nos 50.000 documentos para a compreensão da sua própria história de vida, mas principalmente da história da República e também do republicanismo e, ao mesmo tempo, da nossa história contemporânea. E peço desculpa, alonguei-me aqui um bocado, mas vou já passar de seguida a palavra ao meu colega. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelas palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Dr. Mário Pereira, no qual saúdo todos os autarcas aqui presentes. Muito obrigado também pelas palavras de Dr. Pratos na minha apresentação. Muito obrigado a todos pela vossa presença e um agradecimento especial, porque é a terceira vez que estou aqui a falar sobre o GRL, mas um assunto muito caro, mas, e se a emoção me trair, é a primeira vez que estou aqui com o meu jovem filho de 4 meses. Portanto, se a emoção me trair, já sabem que é um momento especial
também. Ao mesmo tempo está no livro, dizem que os livros são filhos, neste caso não é comparável de todo, no meu ponto de vista, mas dizia ao republicano Guerra Junqueiro que o livro é um filho, mas é um filho lançado à roda, que seja feliz é o que desejamos. Portanto, os que tragam contam esta história toda de José Relvas, espero que possam ser adotados por quem os irá estimar. José Relvas e o 5 de outubro, como vimos, na intervenção segura e consolidada do Dr. Nuno Pratos, José Relvas foi um dos protagonistas do movimento republicano. Mas um movimento com muitas hesitações. José Relvas, ele próprio, adere à causa republicana, como já foi dito, em 1907, e tem, digamos, uma ascensão meteórica no Partido Republicano, porque a 25 de Abril, é curioso, é aqui uma curiosidade histórica, no dia 25 de Abril de 1909, no Congresso do Partido Republicano de Setúbal, é eleito para o Diretório. Os partidos, nesta época, não tinham propriamente um líder como temos hoje, não tinham um líder carismático como temos hoje, quase todos, mesmo os monárquicos, tinham diretórios, uma espécie de direção, um corpo coordenador que os orientava. E as eleições eram nominais, ou seja, as eleições as pessoas propunham-se à eleição, ou às vezes nem se propunham, porque os votos, as pessoas escreviam no boletim de voto o nome de em quem estavam a votar. E José Relvas não é só eleito em 1909 no Congresso do Partido Republicano para o Diretório, como é eleito com o maior número de votos. Daí o carisma que ele já tinha, e este carisma vem sobretudo de ser, como já foi aqui frisado, dirigente agrícola, empresário e dirigente, digamos que sindical, dos proprietários agrícolas. Numa associação que na altura se chamava Real Associação da Agricultura Portuguesa, a RACAP, e depois veio mudar de nome para a ACAP, Associação Central da Agricultura Portuguesa. É aí que ele constrói esse carisma social, é aí que ele constrói uma figura ligada à causa da agricultura e à causa pública, e em 1907, como muitos agrários também, o caso, por exemplo, bem conhecido de Anselmo da Campo Freire, adere não só na sequência de vários governos que governavam em ditadura no campo da monarquia, mas na sequência também do que ficou conhecido do escândalo dos adiantamentos à coroa, que era fundamentalmente um processo em que o Orçamento de Estado emprestava dinheiro ao rei e à família real, para a família real se governar, e depois a família real pagaria esse dinheiro mais tarde, com base nos seus rendimentos das propriedades agrícolas que possuía, sobretudo, no Alentejo. Mas esse escândalo gerou que muitos monárquicos, como o caso de Brancamo Freire e outros, aderissem a Bernardino Machado, por exemplo, também deputado dos partidos monárquicos, aderissem à causa republicana. Não é, todavia, o caso de José Relvas, porque não se conhece da parte dele, ainda que alguns investigadores o tenham tentado comutar com o Partido Progressista, uma das divisões dos partidos monárquicos, mas não se conhece nenhuma adesão à monarquia. Antes desta adesão à República não se conhece nenhuma simpatia que ele tenha tido, ainda, ao que tudo indique, quando era jovem, previa das relações do seu pai, que foi par do reino, tenha conhecido a família real e tenha, inclusive, segundo o biógrafo mais recente do José Relvas, que agora nos Eurico Cardoso, tenha conhecido, efetivamente, D. Manuel II e ter tido ali alguma relação de proximidade com ele. É curioso que mais tarde, quando é Presidente do Conselho, ou seja, Primeiro-Ministro, quando é Presidente do Ministério, que era a expressão que se utilizava na altura, ele escreve, inclusivamente, ao rei, depois, a D. Manuel II, isto em 1919, já muito mais tarde, na segunda fase, digamos assim, da restauração, ou na primeira fase da restauração da República Velha, ele escreve ao rei para que não adira à monarquia do Norte, que foi importante. Regressemos então a 1907 e 1909 e estes anos do 5 de outubro. Houve várias hesitações. Em 1909, neste congresso em que José Relvas é eleito, a linha que ganha, que vence as eleições do Diretório, ainda que as eleições fossem nominais, é a linha de que não vamos esperar que a monarquia caia. Porque alguns republicanos diziam que com a morte do rei, com um jovem monarca que não sabia governar, mais cedo ou mais tarde, a monarquia cairia por si. Não havia necessidade de haver uma ação armada. Isso até era prejudicial, porque muitas pessoas não gostavam dos republicanos por terem morto o rei, não é? O próprio José Relvas partilha essa opinião, é contra o regicídio e acha que o regicídio podia até ter atrasado a causa republicana em muitos anos. É a expressão que ele usa, se o futuro rei fosse um rei
forte e apto para governar, ao contrário da educação demasiado freirática que ele acha que Dona Amélia teria dado a Dom Manuel II. No entanto, isso não aconteceu, não houve um rei que reunisse as pessoas em torno da ideia e da própria defesa da monarquia, e também no Partido Republicano triunfou a tese que havia de ser feita uma revolução. Como é que a revolução ia ser feita vai dividir os republicanos. Tenho andado aqui a ler a tese de Vasco Valente, bem conhecida e crítica, digamos que há duas imagens na historiografia sobre a República e sobre o que a República foi, uma muito panegírica e outra muito detratora, de que é exemplo este autor, e que hoje acho que o grande desafio da historiografia atual é fazer a síntese e compreender realmente o que é que se passou em todas estas contradições do campo republicano. A primeira data escolhida para a Revolução Republicana é precisamente 14 de julho de 1910. Pelo significado simbólico, 14 de julho tem, né, data da